tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E aí, prontos para dar continuidade à nossa aula de padrões de herança genética? Pois bem, então na aula passada a gente falou sobre o padrão de herança chamado de dominância completa. Mas como a gente já conversou, existem outros tipos de dominância, outros tipos de padrões de herança. Mas só para dar aquela recapituleba básica, nós vimos que na aula passada, a dominância completa seria aquele tipo de herança em que eu tenho dois fenótipos, olha aí, pele normal, pele albina, no caso do nosso exemplo. Nós vimos que para ser dominância completa, o heterozigoto, ele vai apresentar o fenótipo igual ao do homozigoto. E vimos também que quando cruzamos heterozigotos entre si, nós vamos ter uma PG diferente de uma PF. Nós vamos ter uma PG sendo constituída por 1 azão, 2 azinho e 1 azinho, sendo que a nossa PF vai ser constituída por, vamos lá, o que é isso aqui mesmo? Cor de pele normal, isso, normal, então nós temos, olha aí, 3 que seriam para cor de pele normal e apenas esse daqui que seria para pele albina, ou seja, PG 1 para 2 para 1 e PF 3 para 1, beleza? Então partiu para conhecer os outros tipos de dominância, começando com essa daqui que é chamada de dominância incompleta ou herança intermediária. Um exemplo clássico são essas florezinhas aqui chamadas de flor maravilha. Então quando eu olho esse exemplo aqui, eu já consigo notar de cara ali uma diferença com a dominância completa. Pois é, olha aqui. Nós temos um fenótipo que parece que é um meio termo entre esses dois fenótipos extremos. É isso mesmo. Nós vamos ter aqui a presença de um terceiro fenótipo. Então aqui, como o nome já fala, é uma dominância incompleta. Nós não temos aquele caso em que um alelo tá tudo dominado, já vai estar expressando a característica. Aqui, um alelo só não é suficiente para completar toda a via metabólica e eu ter, por exemplo, a coloração vermelha, ok? Aqui, então, supondo que eu tenho 2 alelos para cor vermelha, 2 alelos para cor branca. Quando vai se juntar, eu vou ter um alelo que era para cor vermelha, um alelo que era para cor branca. E olha aí, o alelo para cor vermelha não é suficiente para fazer com que haja a produção do pigmento vermelho. É como se ele caminhasse e parasse bem no meio da corrida, parasse bem no meio da via metabólica. Então, por isso a gente tem ali uma tonalidade rosa. E moçada, como aqui a gente não tem casos de dominante e recessivo, nós não vamos mais utilizar as letrinhas maiúscula e minúscula. Lembra que a gente conversou que para ser dominante a gente usa a letrinha maiúscula, o azão. E para ser recessivo a gente vai utilizar a letra minúscula, pequenininha, o azinho. Aqui não, aqui é tudo igual. Vamos pegar aqui esse exemplo e colocar os genótipos para essas plantinhas. Bom, então, a gente está ali cruzando a florzinha vermelha com a branca e vai originar uma F1, uma primeira geração filial rosa. Como a Pro falou, a gente não vai colocar agora a letra maiúscula e minúscula. Eles costumam padronizar nesse tipo de herança, que é uma herança intermediária, é uma dominância incompleta, de colocar uma letrinha na base, que seria referente ao gene, e um expoente, que seria referente ao alelo. Então, por exemplo, nesse cruzamento, eles colocaram a base C de color, de cor, né? E como a gente quer dar aquela valorizada, quer deixar chicão o nosso exemplo de biologia, nós vamos colocar em inglês, porque nós somos poliglotas, aqui a gente quer valorizar mesmo. Então, em vez de eu falar cor vermelha, eu vou falar de color red, é chique no pedaço, bem. Então, eu vou colocar aqui, a base é o C da cor, e eu vou colocar
o expoente, que seria o alelo referente a que cor ele está representando. Então, CR, CR. Aqui, como é branco, nós vamos colocar o mesmo C na base e vou colocar o W de white, de branco. Então, olha só, percebam que eu não estou colocando nada de maiúsculo e minúsculo, é tudo do mesmo tamanho, já que não tem o caso de dominante e recessivo. Como a gente sabe, esses alelos, eles vão se separar na formação dos gametas, indo um único alelo para cada gameta, que portanto são puros, e eles vão se unir de forma aleatória. Como esses parentais, essa linhagem P, são homozigotos, que tipo de gametas esse indivíduo vermelhinho vai produzir? CR. Que tipo de gameta esse indivíduo branco vai produzir? CW, e só ele. E aí, juntando, fecundando, cruzando ali no pedaço, nós vamos ter um indivíduo que vai ter o genótipo, que é CRCW, beleza? Ai, Pro, não curti, não quero colocar em inglês, eu quero no português mesmo. É só a gente trocar, eu posso colocar aqui CVCV, aqui CBCB, e aqui a gente vai colocar CVCB, tá ok? Sem problema, no stress. Agora, gente, nós temos uma F1, um heterozigoto aqui que é um intermediário entre os homozigotos. Gente, e agora? O que vai dar se eu acabar fazendo uma autofecundação dessa F1, desse indivíduo que ele é heterozigoto? Como será que vai ficar os nossos F2, a nossa segunda geração filial? Bora lá cruzar? Vamos lá então. Que gameta que esses indivíduos eles vão produzir? Como eles são heterozigotos, eles vão produzir dois tipos de gametas. Quais são eles? CR e o CW. Como nós estamos fazendo uma autofecundação, basta eu pegar aqui Ctrl C e colocar ali Ctrl V. Estamos aqui formando o nosso quadrinho de Punnett, o nosso jogo da velha, a nossa cruzadinha. E agora, moçada, partiu cruzar. Lembrando que esse cruzamento, essa união entre os gametas é aleatória, não é um cruzamento preferencial. Então, esse CR, ele pode, sim, se unir a esse CR e vai originar o quê? Uma plantinha que ela é vermelha, CR. Mas pode ser que não. Pode ser que esse CR ele tenha se unido com o CW, que daí vai originar uma plantinha que ela é, olha aí, rosa, heterozigota. Ah, não tem mais como eu utilizar esse CR, acabou todas as minhas possibilidades. O que eu faço? Partiu CW. Com esse vai dar o quê? CRCW. Então, a gente está aqui tendo uma plantinha que é rosa. Ai, Pro, mas por que eu não coloquei o CW, já que não tem dominância? Galera, a gente padroniza, né? Senão vira uma salada de fruta. Se eu comecei utilizando o CR na frente, eu continuo aqui com o CR. Se eu tivesse lá desde o início começado com o CW aqui, aí eu colocaria aqui na frente o CW. Sem problema nenhum, tá? Então, utilizei de uma forma no início, aí eu padronizo para o restante. Não é porque o CR ele é dominante, é simplesmente porque eu utilizei essa nomenclatura para formar esse genótipo aqui de cima. E por último, com esse a gente vai ter como resultado CW. Olha aí, como que vai ficar a minha PG, moçada? Como que vai ficar a minha proporção genotípica? Lembrando que, falei em genótipo, é gene no pedaço. São as letrinhas que eu tenho que analisar. Então, eu olho aqui, quantos que vão ter esse genótipo? 1. Quantos que vão ter esse genótipo? CRCW. Esse e esse. 2. E quantos que vão ter CW? 1. E agora, como que vai ser minha PF?
Vamos contar, gente? Lembrando que PF é a proporção fenotípica, é a feição, é a característica. Eu vou olhar ali as cores. E aí, vamos colocar em porcentagem para dar aquela modificada para não ficar muito igualzinho? Vamos? Quantos por cento de vermelho eu tenho? Eu tenho 1 em 4, né? Então, eu tenho 25% de vermelho. Para quantos rosas? 2, é metade, então 50% de rosa. E quantos que eu tenho de branquinho? 1, é 25%, isso mesmo. Poxa, achei tão difícil colocar base e expoente, eu achei muito complicado. Gente, nós podemos dar aquela simplificada. Em vez de eu colocar a base, eu posso colocar o genótipo simplesmente colocando aqui os alelos que estão no expoente. Vamos ver como que vai ficar? Então, aqui, deixa eu vir um pouquinho mais pra cá. Aí. Bom, moçada, então, aqui nesse exemplo, nós fizemos uma simplificação, né, nos genótipos. Colocamos no bom e velho português mesmo. Então, só lembrando que aqui na geração parental, para que seja branco, tem que ser BB. Então, eu estou utilizando a letrinha B para codificar a cor branca. Para ser vermelho, V, então VV vai ser vermelho. Quando cruzamos essa vermelha com essa branca, nós vamos ter uma F1 100% heterozigota, 100% VB, 100% de flores cor rosas. Lembrando que, como é uma dominância incompleta, um único V não é suficiente para que a gente complete a via metabólica e eu tenha uma flor vermelha. É por isso que parou no meio do percurso. É por isso que eu tô tendo ali uma florzinha que ela é intermediária. É uma florzinha que é um meio termo ali entre os homozigotos. Bom, fizemos agora a autofecundação dessa florzinha rosa, dessa florzinha VB. O que a gente vai ter da segunda geração filial, da F2? Teremos então, como a gente já viu lá no exemplo, com o genótipo mais chique, né, mais rebuscado, com base e expoente, mas vai dar tudo a mesma coisa, vai dar tudo PG e PF igual no final das contas. Vou ter 25% de flores brancas, que são BB. Tem que ter os 2 Bs para ser branco. Vou ter aqui 50% das florzinhas sendo VB, sendo rosa. Então, eu somei esse 1 mais 1, 2, 2 em 4, metade, né? 50%. E sobrou os 25% dessas florzinhas que serão vermelhas, que serão VV. Então, de novo, percebam, eu não coloco Vzão, Vzinho, Bzão, Bzinho. Não temos relação de dominância, por isso a gente vai colocar tudo igual. É V, B, VB, beleza? Então, o que a gente consegue notar de características que fazem com que esse exemplo aqui, ele seja uma dominância incompleta, uma herança intermediária e não uma dominância completa? Primeiro, a gente conta os fenótipos. Então, se a gente for lembrar, na dominância completa, eu tinha quantos? 2. E aqui, quantos fenótipos eu tenho? Vamos contar? Então, eu tenho 1, 2 e 3. Então, primeira diferença, nós temos 3 fenótipos nessa dominância incompleta. Segunda diferença, a gente foca no heterozigoto. Lá na dominância completa, o heterozigoto apresentava um fenótipo igual ao homozigoto. E aqui? Aqui não, né, moçada? O heterozigoto ele vai ter um fenótipo intermediário entre os homozigotos. E terceira característica, com relação a PF e a PG. Nós vimos lá na dominância completa que quando cruzamos heterozigotos entre si, a PG vai ser diferente da PF. E aqui, quando a gente cruza heterozigotos entre si, nós vamos ter uma PF que vai ser igual a PG. Ambas vão dar 1 para 2 para 1. Belezinha? Partiu próximo padrão de dominância? Próximo padrão de herança?
É um chamado codominância. Então aqui a gente tem um exemplo de uma raça bovina chamado de Shorthorn, que a gente tem aqui uma cor de pelagem que eles consideram como vermelha, com muita fé no coração, né, gente? A gente olha pra ali, praticamente tá vendo ali a cor vermelho vivo, só que não, né? É o marrom, mas chamam de vermelho. Temos ali a cor branca e nós temos também, olha ali, um terceiro fenótipo, que é esse indivíduozinho aqui, que é chamado de cor-ruão. É um malhadinho que vai ter tanta coloração do vermelho como também do branco. E olha aí, nós não temos também uma dominância. Eu não tenho aquele alelo que fala assim, olha, eu tô lá, só eu sozinho já consigo expressar a característica. Não, gente, aqui também não tem um alelo que é o dominante, que é o que está dominado, ok? Também, como nós não temos o alelo dominante ou recessivo, a gente tem aquela padronização de colocar na base o gene e o alelo em cima, mas a gente pode também, como a gente falou lá na dominância incompleta ou herança intermediária, a gente pode utilizar para escrever os genótipos apenas o que está lá no expoente, apenas os alelos, ok? Vamos pegar então lá na versão abrasileirada, mais easy, começando com o cruzamento na geração parental entre um gado vermelho, de coloração vermelha, e um gado que tem a coloração de pelagem branca. Gente, para ser vermelho tem que ter os dois alelos Vs. Para ser branco tem que ter os dois alelos B, ok? Como são homozigotos, cada um só vai produzir um tipo de gameta. E aí, juntou, fecundou, uniu, eu vou ter o que de primeira geração filial? Um indivíduo que vai ter o V e o B. Eu vou ter uma prole que ela é 100% heterozigota. Eu vou ter uma prole que ela é 100% com o fenótipo ruão. Então, a nossa F1, 100% ruão. Vamos ver o que vai sair dessa fecundação entre dois gados que são ruões. Não tem como a gente fazer uma autofecundação ali que não dá certo, né? Então, a gente tem que ter a vaquinha e o boizinho ali no pedaço. Cruzou vaca com boi. Lembrando que esses alelos se separam na formação dos gametas, indo apenas um para cada gameta, que é, portanto, puro. E que eles vão se unir, esses gametas, de forma aleatória, não tem cruzamento preferencial. Então, juntou esse com esse, nós vamos ter um indivíduo que é VV, vermelho. Esse com esse, nós vamos ter um indivíduo que é ruão, que é VB, heterozigoto. Ah, já utilizei todas as possibilidades com esse meu alelo B. O que eu faço? Parte pro B. Então, vamos lá. B, esse com esse, nós vamos ter um indivíduo que é VB. E, por último, esse com esse, BB, indivíduo que é branco. Então, perceba que a nossa PG e a nossa PF, olha aí, tá ali par a par. Então, lá, as duas como sendo 1 para 2 para 1. Então, eu vou ter um vermelho para 2 ruão para 1 branco. PG, eu vou ter um VV para 2 VB para 1 BB. Vamos lá colocar tudo junto e verificar as características que fazem com que esse exemplo aí seja uma codominância e não seja uma dominância completa e nem uma herança intermediária? Então, pois bem, vamos pegar aqui. Primeiro, fenótipo. Fenótipo a gente já sacou, né? A gente já se ligou que aqui, assim como aconteceu na dominância incompleta, nós vamos ter 3 fenótipos. É isso mesmo. Segundo, nós vimos também que assim como aconteceu lá na dominância incompleta, aqui nós vamos ter uma PG que ela é igual a PF. Pô, Pro, mas se tá tudo igual, por que não é uma dominância incompleta também? Calma, gente, agora chegou a cereja do bolo. Agora a gente vai descobrir o porquê que isso aqui, olha aí,
É uma codominância, porque quando eu olho aqui o heterozigoto, o fenótipo do heterozigoto, ele é um meio termo entre os dois? Não, nananina, não. Aqui nós vamos ter um heterozigoto que vai expressar tanto característica de um homozigoto, como também a característica do outro homozigoto. Aqui, o nosso heterozigoto, ele vai ter um fenótipo que vai expressar ambos os alelos. Deixa eu até vir um pouquinho mais para trás para vocês se ligarem. Nós vamos ter aqui, olha aí, expressão tanto do alelo V, como também do alelo B, ambos expressando. Então, isso aqui é o que vai diferenciar a codominância da dominância incompleta. Beleza? Sacaram? Vamos ver? A Pro colocou aqui essa imagem para que vocês consigam, então, verificar quais são as diferenças. Dá pausa aí no vídeo e tentem de cabeça já distinguir o porquê um é codominante e o outro é uma dominância ou uma herança intermediária. E aí, o que vocês descobriram? Ótimo! Então, olha aí, o heterozigoto na codominância expressa ambos os alelos dos parentais. Olha aí, o alelo do vermelho, alelo do branco. Enquanto que na herança intermediária ou dominância incompleta, nós vamos ter o heterozigoto como sendo um fenótipo intermediário entre os homozigotos. O nome fala mesmo, né? É uma herança intermediária. Agora, o que é de semelhança entre os dois? Ótimo! Os dois têm 3 fenótipos, olha aí, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Os dois vão ter uma PG igual a uma PF quando for cruzados heterozigotos entre si. Beleza? Não tô ainda com muita firmeza. Vamos ver se vocês realmente entenderam o que seriam as diferenças entre esses tipos de padrões de herança, entre dominância completa, incompleta e codominância. Olhando para cá, para essa imagem, essa camélia japonica, ela apresenta um padrão de herança do tipo dominância completa, codominância ou herança intermediária? Vamos pensar? Deixa eu pensar. E aí? Ótimo! É do tipo codominância. Olha aí que coisa mais linda, que perfeição da natureza, gente. Ela está expressando ambos os alelos. Ela é metade vermelha, metade branca. Gente, que tudo! É muito fofo, é perfeito, é a perfeição da natureza. Sacaram agora, né, gente? E chegamos ao último padrão de herança que a gente vai falar hoje, que é um tal de alelo letal. Ui, que medo! Só de falar já dá aquele arrepio, não dá? Deu aí, não deu, gente? Pois é, alelo letal é trash, né? O nome é trash e realmente ele é trash. Como o nome diz, o alelo letal seriam aqueles alelos que causam tanto prejuízo, que vão levar o indivíduo a morte! É terninho de madeira, gente! E esse alelo letal, ele pode funcionar como dominante ou como recessivo. Se basta um único alelo letal que a pessoa vai terninho de madeira, é porque ele está funcionando como dominante. Agora, se para que aconteça a morte, morreu, terninho de madeira, faleceu, vão precisar de 2 alelos, significa que o alelo letal ele está funcionando como um caráter recessivo, beleza? Bom, outra coisa que é importante a gente falar é que na genética, pensa num povo que é meio frio, gente. Porque quando a gente vai contar, fazer as probabilidades, a gente só vai contar os indivíduos que eles conseguem nascer e, ou melhor, eles conseguem atingir a maturidade sexual.
Porque o grande objetivo, o grande intuito da genética, dos cruzamentos, é fazer com que o indivíduo consiga deixar descendentes. Então, se ele nasceu, beleza, mas ele morre até uns 3, 4 anos, eu nem conto, porque ele não vai estar deixando descendentes. Então, ele teria que chegar à maturidade sexual. Ai, que tenso, né? É tenso mesmo, moçada. E a gente tem alelo letal na espécie humana? Pior que tem. Então, a Pro vai trazer aqui um exemplo de alelo letal que acontece na espécie humana. É um tal de acondroplasia. Senhor Jesus me abana, que trem de acondroplasia é essa? Moçada, garanto que todo mundo já ouviu falar. Se não viu pessoalmente, com certeza já viram em foto, em vídeo. E para quem assiste Game of Thrones, já viu ali um caso de acondroplasia. É o nanismo, gente. Nanismo é um caso de acondroplasia. Então, quando a gente fala do alelo para acondroplasia, a gente já consegue notar que ele causa diversos prejuízos para o indivíduo. Para aqueles que vão sobreviver, eles vão ter uma alteração do crescimento ósseo, então eles vão ter um tamanho desproporcional dos membros, do tronco, né? Eles vão ser anões, eles vão ter outros problemas, geralmente eles apresentam problemas cardíacos, então tem vários prejuízos para o indivíduo que apresenta esse alelo letal para acondroplasia. E aí tem aquela pergunta que não cala, né? Será que é possível um casal que é anão, que é acondroplásico, ter uma criança que é normal? Ai, vamos ver, gente. Como que a gente consegue saber se um casal anão, ele consegue gerar uma criança normal? É partir o cruzamento, gente. Não tem como, tem que cruzar. O alelo para letalidade, o alelo para acondroplasia é o alelo Dzão. O alelo para normalidade, então o indivíduo que apresenta uma estatura normal, é o Dzinho. Mas, gente, olha só, quando o indivíduo ele tem um alelo para acondroplasia, ele já vai ter uma série de prejuízos, né? Então, ele vai ter uma estatura que é diferenciada, uma má formação óssea, ele vai ter problemas cardíacos. Então, são vários fatores que estão atuando ali devido a esse alelo para acondroplasia. Então, olha só, o alelo para acondroplasia, para o caráter acondroplásico, ele é dominante. Basta um único alelo que a pessoa ela vai ter acondroplasia. Tendo Dzão, a pessoa vai ser anão. Não tem jeito. Para que a pessoa ela seja normal, ela tem que ter os dois alelos Dzinhos. Só assim que vai estar expressando o caráter normalidade. Só que para letalidade, aí esse alelo ele funciona como recessivo. Porque o indivíduo que ele é Dzão, Dzinho, ele é um indivíduo que ele é anão, ele é acondroplásico. Não é morto, ele é acondroplásico. Então, olha, de novo, olha a diferença. Para a acondroplasia, para o nanismo, ele funciona como dominante. Por quê? Basta um único alelo que ele já vai ser acondroplásico. Para a letalidade, para a morte, para terninho de madeira, eu preciso dos dois Dzões para que haja, então, a morte. Para que, ó, terninho de madeira. Por isso que para letalidade funciona como recessivo. Então, vamos lá. Os dois, né, heterozigotos, os dois anões. Fazendo o cruzamento, vamos ver o que que dá. Então, esse com esse eu vou ter como descendente Dzão, Dzão. Esse com esse, Dzão, Dzinho. Esse com esse, Dzão, Dzinho. E esse com esse, Dzinho, Dzinho. Tem chance de ter filho normal? Tem! Então, vamos lá treinar como ficaria a nossa PG e a nossa PF. Vamos começar com a PG. Mas só lembrando, gente, que Dzão, Dzão é letal, é morte
morte. E acontece essa morte durante o desenvolvimento embrionário, ou logo que nasce já. Elvis, é morte, é muito prejuízo na certa. Então, esse desão eu já mando pro espaço, eu nem conto. E olha aí o que vai sobrar? Vai sobrar 3 fatias do meu bolo. Por isso, a minha PG, ela vai ficar como sendo 2 em 3 para desinho e 1 em 3 desinho. Ok? Bom, então vamos agora analisar a PF, a proporção fenotípica, a feição, a característica. Mesma coisa, desão, já é Elvis, manda para o espaço, a gente nem conta. Sobra ali 3 fatias do meu bolo. Dessas 3 fatias do meu bolo, quantas vão dar um indivíduo que vai ser anão? Um indivíduo que vai ter acondroplasia. Esse é? Não. Esse é? Sim. Esse é? Sim. Então, eu vou ter 2 em 3 que vão ser anões. Enquanto que 1 em 3 será normal. Belezinha? Então, realmente, há a chance de nascer uma criança normal do casamento entre pais que são anões, entre pais que apresentam acondroplasia. E desse casal, a criança é essa daqui. Olha que coisa mais fofa, que coisa mais meiga. É muito linda. Um outro exemplo clássico que aparece em casos de letalidade é a cor da pelagem em ratos, em camundongos. Nós temos que o alelo casão, ele é um alelo letal. Mas quando ele está sozinho, ele condiciona a coloração amarela, ok? E o casinho, ele vai condicionar a coloração agútil selvagem, que é essa mais amarronzada. Quando a gente vai cruzar os 2 ratinhos amarelos, que são heterozigotos, nós vamos ter indivíduos que vão ser KK, casão. Quando cruzar esse com esse, vai dar casão. Esse com esse vai dar casinho. Esse com esse vai dar casinho e esse com esse vai dar casinho. Então, lembrando, o casão, ele é um alelo letal. Quando ele está em dose dupla, ele vai causar tanto prejuízo, mas tanto prejuízo que vai levar à mortalidade, à letalidade desse animal durante o desenvolvimento embrionário. Então, eu conto? Não conto, porque a genética ela é meio fria nesse aspecto. No final das contas, como eu não conto, já que é letal, ele morre antes de atingir a maturidade sexual, eu vou ter, assim como aconteceu ali nos casos de acondroplasia, apenas 3 fatias do meu bolo, sendo que 2 vão nos dar um ratinho que é heterozigoto, um ratinho que é amarelinho, para uma fatia em 3 que vai nos dar um ratinho que é agute, um ratinho que é homozigoto recessivo. Então, percebam, assim como aconteceu ali na acondroplasia, nós temos que, para coloração, esse alelo casão, ele é dominante, porque basta um único alelo que já vai expressar a característica. Agora, para a letalidade, para levar à morte, ao falecimento, ao terninho de madeira, ele vai funcionar como recessivo, porque eu preciso dos 2 alelos casão para poder ocasionar a letalidade. Então, olha só, isso aí dá pra gente perceber muito bem aquele conceito do que é dominante e o que é recessivo. Não é dominante porque é grandão a letra, é dominante porque basta um único alelo que vai expressar a característica. Não é recessivo porque eu tô colocando pequenininho, é recessivo porque eu preciso dos 2 alelos para condicionar a característica. Beleza? Joinha! Uhul! Aleluia! Acabou, gente! Por hoje é só. Até a próxima e ó, beijo no coração de vocês. Tchau, tchau!